Olá, estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do excelente livro do Nathaniel Branden, Como Aumentar a Sua Autoestima. O capítulo de hoje fala sobre um tema que ele é importante não apenas para a autoestima, mas também para o desenvolvimento da inteligência emocional, para você conseguir resolver os seus problemas, para você se perceber mais enquanto ser humano e fazer o tão chamado, tão desejado autoconhecimento. O tema do capítulo 4 é aprender a autoaceitação. Quando nós estamos falando em autoaceitação, estamos falando sobre um tema que ele é muito importante, como eu já frisei, e ao mesmo tempo é um tema difícil. Por que ele é difícil? Porque nem sempre aquilo que está acontecendo com a gente ou na gente é algo que a gente quer aceitar. Muitas vezes é doloroso, muitas vezes é vergonhoso, muitas vezes nós nos sentimos arrependidos ou sentimos alguma outra emoção que nós não queremos sentir. Então, a prática, né, da autoaceitação se torna difícil a partir disso. Ao mesmo tempo, é importante, mesmo que doa, porque se a gente não aceita, a gente não muda. Tem uma outra questão que é assim: muitas pessoas confundem autoaceitação com negligência. Então elas acreditam que se elas aceitarem, elas não mudam, mas é exatamente o contrário. E o objetivo deste e do próximo vídeo que eu vou gravar é mostrar um pouco para vocês sobre por que isso funciona desse jeito, ok? Então vamos lá. Se a essência do viver conscientemente é o respeito pela realidade, aqui nós estamos falando de um dos princípios da autoestima segundo Nathaniel, a autoaceitação é seu teste definitivo. Então, eu busco pela verdade, eu busco pela realidade e ao mesmo tempo eu aceito aquilo que eu vejo. São dois processos diferentes, percebem? Um é eu buscar a informação, a outra é eu aceitar. É que nem filme de mistério, que a pessoa vai, busca um mistério e ela, pá, daqui a pouco ela descobre algo. E a hora que ela descobre uma verdade que às vezes pode ser muito dolorosa, ela tem dificuldade em digerir aquilo, tá? A autoaceitação exige que encaremos nossas experiências sem levar em consideração os conceitos de aprovação ou desaprovação. O que importa é a vontade de ver, de saber, de ser consciente. No entanto, isso não significa falta de vontade de mudar, melhorar ou evoluir. A autoaceitação é uma pré-condição para mudanças. Se aceitamos de fato, o que sentimos e o que somos, em qualquer momento de nossa experiência, podemos nos permitir ser plenamente conscientes da natureza de nossas escolhas e de nossos atos, e nosso desenvolvimento não será bloqueado. Ou seja, a questão aqui, gente, vocês percebam, é a partir do momento que eu aceito, eu percebo. E a partir do momento que eu percebo, eu tomo consciência de como as coisas estão acontecendo. E é a partir disto que eu posso fazer uma mudança de verdade. Portanto, sem autoaceitação, não há mudança. E esse é o grande paradoxo da mudança. A partir do momento que eu mudo, né, a partir do momento que para eu mudar, a partir do momento que eu aceito, eu mudo. E não o contrário. Muito bem, continuando. Ele diz aqui de novo, né? Aceitar não implica necessariamente gostar. Nem quer dizer que não podemos imaginar ou desejar mudanças e melhoras. Significa vivenciar sem negações que um fato é um fato. Tá? É um render-se à realidade. Ele usa essa expressão mais poética, né? Então, render-se ao real. É o que é, do jeito que é, mesmo que eu não goste. Mesmo que eu desaprove. Mesmo que todo o meu sistema de valores e o sistema de toda a sociedade de valores e preceitos diga não. Tá? Isso é muito importante. Porque se nós não fazemos isso, o impulso, e eu cito ele aqui de novo, é escapar, fugir da consciência, rejeitar, negar, repudiar os aspectos do seu eu. Ou seja, se eu não aceito, eu vou tentar tirar de lado. Se eu tiro de lado, eu não mudo. E é aqui que está o X da questão. Então, para você fazer a autoaceitação, você vai ter que pegar coisas que talvez você não goste, para com que você entenda isso, perceba como você faz o que faz e aí você muda. Porque você vai ter dados para poder fazer a mudança. A gente não faz mudança só porque quer, a gente tem que ter dados, dados de qualidade para fazer a mudança. E a aceitação é o que nos provê esses dados. Por isso que a autoaceitação é tão importante. Inteligência emocional, por exemplo, não é o tema, mas inteligência emocional, por exemplo, como é que eu vou adquirir inteligência emocional se eu nego uma emoção? Ou se eu quero reprimir o que eu estou sentindo? Não dá.
Então eu preciso da autoaceitação para conseguir fazer isso, tá? Tudo bem. Nunca nos motivaremos a mudar coisas cuja realidade negamos. Aqui uma outra forma de ele falar a mesma coisa. Se eu nego, isso não existe na minha consciência. Se isso não existe na minha consciência, eu vou mudar o quê? Não tem que ser mudado. Tá? É como se você, por exemplo, tivesse uma pinta num lugar que você nunca olha. Uma pinta no peito, sei lá, você nunca olha pro teu peito, ou nunca olha pro teu ombro. Então você não tem isso registrado na tua mente. E aí você não vai querer mudar. Você não vai olhar para aquilo. Você não vai perceber aquilo. Tá? Então a autoaceitação é muito importante por causa disso. A autoestima não depende do nosso poder de atração física, como imaginam ingenuamente algumas pessoas. É a nossa boa ou má vontade para ver e aceitar a nós mesmos que tem consequências para a autoestima. Nossa atitude em relação à pessoa que vemos no espelho é apenas um exemplo da questão da autoaceitação. Então aqui ele está falando, a autoestima ela é muito confundida, e aqui no Brasil isso é horrível. Né? O que você tem que fazer para melhorar a tua autoestima? Tem que ir no cabeleireiro. Tá, ok. Não, você não tem que ir no cabeleireiro. Você tem que fazer um processo longo, muitas vezes difícil, muitas vezes árduo, de aprender a olhar para ti. E começa por aqui, se aceitar. Tá? Não tem a ver com beleza física. Tá? Porque beleza física, quem vai ver e elogiar muitas vezes são os outros. E se você está dependendo do outro, não é autoestima, é externo-estima, é outro-estima. E isso não é o que a gente está falando aqui. Tá? Nada contra você querer se arrumar e ficar mais bonitinho para receber uns elogios na rua, mas cantado. Bem pelo contrário, isso é uma coisa deliciosa. Mas não confunda isso com autoestima. Tá? É praticamente inútil. Aqui ele está fazendo uma coisa bem legal. É praticamente inútil pedir que alguém que está com medo relaxe. A pessoa não sabe como converter este conselho em comportamento, mas se você instruí-la a respirar de forma profunda e lenta ou a pensar em como seria não brigar com este receio, está propondo algo factível, algo que a pessoa pode fazer. Tá? Ela deve pensar em se expandir para permitir a entrada do medo, dando-lhe as boas-vindas, travando uma amizade com ele. Certamente somos capazes de aprender a dizer: estou sentindo medo e posso aceitar este fato, mas eu sou maior do que meu medo. Em outras palavras, não se identifique com ele. Pense: reconheço o meu medo e o aceito. E agora, deixe-me ver se posso lembrar como me sinto quando não estou com medo. Então aqui ele está falando a respeito das emoções. Né? Um outro exemplo de autoaceitação é aceitar aquilo que você sente. Né? Então, a partir do momento que você consegue aceitar um estado emocional, que ele está dando o exemplo do medo, mas pode ser qualquer emoção, o importante não é a emoção em si. Ela é importante de ser sentida, porque a partir do momento que você sente, você muda a tua reação fisiológica e psicológica a ela, e com isso você consegue ver o que causa essa emoção. Estou com medo do quê? Esta é uma pergunta importante. Do que eu tenho medo? Né? Então, a partir deste momento, eu posso olhar aquilo que eu temo e verificar se isso que eu temo é algo que realmente preciso continuar temendo ou não é algo tão perigoso assim. Ou então, como eu vou fazer para me defender disso. Tá? Quando você aprende a aceitar o medo, para de fazer dele uma catástrofe e ele deixa de ser o seu senhor. Né? Você não se deixa mais ser torturado pelas fantasias que podem ou não ter conexão com a realidade. Então, esse que é o ponto. A partir do momento que nós aceitamos algo, nós começamos não é exatamente controlar, tá? Mas a ter um certo domínio de como reagir e de como interagir com isso que está acontecendo em nós ou com nós. Agora, quando negamos a experiência se torna dona da gente. E a experiência faz coisas conosco. Tá? Muitas pessoas falam vitimismo. É mais ou menos isso, não é exatamente, mas é mais ou menos por aí. Quando você aceita, você também toma conta, você toma posse. É como se você tem, sei lá, tu tem uma parede que está mal pintada. Tu pode optar por ficar negando aquela parede, fingir que você não vê a parede que está mal pintada, ou tu pode se permitir se incomodar com aquilo e dizer, sim, eu estou incomodado. E, por exemplo, eu agora não tenho tempo, não tenho dinheiro para pintar. Ou, pô, eu tenho tempo para pintar, por que eu não estou pintando isso? Ou, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro, eu poderia contratar alguém para fazer isso. O que está me fazendo não fazê-lo? Pegando um exemplo bobo. Mas esse exemplo bobo mostra como que a coisa se abre quando nós aceitamos algo. Eu aceito o meu incômodo. Sim,
Eu estou incomodado com uma parede. E aqui eu posso fazer muitas coisas. Eu posso refletir sobre isso. Agora, se eu nego, eu fico usando toda a minha energia psíquica para negar aquilo. E aí aquele problema não se resolve. Estou falando de um exemplo simples. Mas e se isso for um problema de relacionamento com a sua mulher, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com alguém que é importante para você? Nós também somos capazes de negar isso. Tá? Muito bem. A autoaceitação nos liberta para a realidade. O princípio que devemos lembrar continua sendo o mesmo. Independentemente de lutarmos contra o medo ou contra o prazer, não se comporte como um adversário da sua própria experiência. Nathaniel ele trabalha com vários exemplos ao longo do livro, e aqui no caso da autoaceitação ele dá um monte de exemplos sobre o que é o que não é se autoaceitar. E aqui o que ele está querendo dizer é, a gente pode se defender tanto do medo quanto do prazer. Tá? E isso é bem importante, porque muitas pessoas, as pessoas acabam muitas vezes negando algo bom delas. Nós vamos ver isso daqui mais tarde nesse capítulo, mas a gente também nega aquilo que é bom em nós. Então, não se comportar como adversário da sua própria experiência significa permitir-se sentir aquilo que há do jeito que há. E isso é muito importante. Quando nós não fazemos isso, só tem uma solução que ele coloca aqui. É a inconsciência. Ou seja, a partir do momento que eu não aceito aquilo que está acontecendo no meio ou em mim, eu só posso resolver isso me tornando inconsciente. Só que isso tem um preço muito caro. Especialmente quando são coisas importantes para nós. Aí ele fala assim, né? Um exemplo de pessoa que pratica autoaceitação e consegue falar algo assim. Arrependo-me dos erros cometidos, mas não acho que a maneira de redimi-los seja enaltecê-los, repudiando outra vez meus desejos e necessidades. Né? Então, às vezes a gente quer evitar a dor de um arrependimento, mas para não entrar em dor com isso, né? não entrar em contato com essa dor de um erro cometido, nós nos afastamos de necessidades e desejos, de coisas que são importantes para nós. O sentimento, o pensamento, a lembrança são tão perturbadores que a aceitação fica fora de cogitação. Se você está passando por isso, a solução é parar de tentar resistir à sua resistência. Se não podemos aceitar um sentimento, pensamento ou uma lembrança, precisamos aceitar a nossa resistência. Se mantivermos a resistência em nível consciente, ela acaba, em algum momento, se dissolvendo. Quando lutamos contra um bloqueio, ele se torna mais forte. Quando o reconhecemos e o aceitamos, ele começa a se enfraquecer, pois a manutenção de sua existência requer oposição. Entenderam? O importante é que, eventualmente, você chega a um ponto que pode aceitar. Então, muitas vezes, nós passamos por situações que são difíceis, dolorosas. Posso pensar aqui, por exemplo, num estupro. Né? Posso pensar num sequestro. Posso pensar na guerra. E as situações, elas são dolorosas, muito dolorosas. E isso pode ser difícil realmente de aceitar, e nós resistimos. Pode ser tão difícil de aceitar que eu não quero abrir mão da minha resistência. Muito bem, muitas vezes neste caso é importante aceitar que eu quero resistir. Aceitar que eu estou resistindo. O ponto é, a aceitação, ela não é um absoluto. Ela é a aceitação da experiência. Então, se a minha experiência é de resistência, isso também é uma experiência. E eu posso aceitar essa experiência. Eu posso aceitar que neste momento eu preciso me opor a algo que eu estou sentindo. Neste momento, ainda é mais seguro para mim me opor e ficar longe daquela experiência do que entrar em contato com ela. Então, vocês percebam que a autoaceitação, ela tem a ver com o que acontece em você. Ela não é uma questão de certo ou errado. Ela não é uma questão, como ele falou lá no começo do capítulo, ela não é uma questão de julgamentos. Ela não é uma questão de avaliação. Ela é uma questão de apenas dizer que o que há. Só isso. Eu gosto de dizer que a autoaceitação é dar valor de existência. Tá? Não é uma planilha de Excel, quando você coloca o valor de algo. O que isso vale? Isso vale existência. Isso que está acontecendo em mim existe. Eu não gosto disso. Isso é outra questão. Eu não gosto disso, eu acho isso chato, eu acho isso ridículo, eu me acho um idiota quando estou sentindo isso. Perfeito. E isso é o que está acontecendo. Isso é autoaceitação. E a partir do momento em que eu aceito que o que está acontecendo está, aí eu me torno apto a mudar. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês a perceber não só o que é aceitação,
como também a importância dela. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!